pessoal, boa noite. Estamos aqui para a gravação do 10º episódio do YouCast. Já começando com os nossos recados, né? Então, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, que é importante para nós, e compartilhe aquilo que você achar legal, porque tem saído shorts também do nosso YouCast. E os comentários também são importantes. E comente, que é importante também, né? O nosso editor sempre fala para pedir isso. Agradecendo o nosso patrocinador Improclube. Improclube. Fazendo o maior sucesso no Teatro Ruth Escobar. Só essa semana. Com a peça Coronel Mostarda. E também agradecer os nossos anfitriões Podcastle. Nós somos do Instituto Biratã. E aí vamos começar o nosso bloco. O nosso podcast geralmente é feito em 3 blocos. O Arthur começa, o Arthur não está nesse mês de maio, que tem sido essas gravações, né? Hoje é dia 26 de maio. Então, nós estamos fazendo os blocos um pouquinho mais longos, se possível, mas não com o tempo todo. E o nosso editor Nohan, ele deixa os tempos já marcados. Então, se você às vezes tem interesse por alguma coisa, você pode ir direto e depois voltar e assistir o resto. Hoje o Nohan vai ter bastante coisa para marcar, porque dentro do tema que eu vou falar vai ter 5 subtemas extremamente empolgantes depois. Hoje eu vou fazer uma visão geral da coisa, mas depois provavelmente a gente vai aprofundar cada um deles nas próximas versões. Então vamos lá, vamos começar o bloco 1 com o tema Vida após a morte. Não tá... achei. Ficou? Não ficou? Ficou. Tá bom o som aí, Alan? Tá. Legal. Então, agora seria a hora que tocaria uma musiquinha de suspense, assim. Vida após a morte. Né? Como naqueles programas antigos da Globo, no Fantástico, que aparecia o Cid Moreira, né? Quais os mistérios que nos aguardam do outro lado da existência? Então é bem por aí. Então eu vou começar, como o pessoal ajudando também o Nohan na hora de fazer o primeiro corte, que vai ser o seguinte: vida após a morte é uma realidade e eu posso provar. Né? Tem essas frases agora. Você tem que falar essas frases que já aparecem logo assim no corte, mas é verdade. Então vamos lá. No podcast passado, na sessão passada nossa aqui, em algumas vezes anteriores também, eu andei comentando bastante sobre uma mudança de paradigma, que é extremamente necessária para quem quer fazer a transição, né? A transição planetária. A gente já falou que o planeta Terra está mudando de planeta de provas e expiações, ou seja, de uma nota mais baixa, para planeta de regeneração. Então está subindo uma nota, está subindo um degrauzinho evolutivo, vai se tornar um planeta melhor, mais equilibrado, com menos sofrimento, menos violência, menos caos, menos ignorância, né? E mais gente boa. Então, essa mudança de chave, essa mudança de paradigma é uma das coisas que vão fazer a diferença para as pessoas atingirem a vibração necessária para fazerem essa transição. E por que isso? Como eu já falei, o paradigma anterior, aquela coisa positivista, aquela coisa materialista, parte do princípio do quê? Nós somos o nosso corpo. Quando muito, né? Quando muitas pessoas aceitam que tem um espírito aí dentro do corpo,
mas nós somos o corpo. Esse é o paradigma anterior. Porque quando você parte desse princípio, você vai viver em função do corpo e das necessidades do corpo, de agradar o corpo, quando muito de agradar o ego que você associa com esse corpo. Então, é isso que leva a numerosos erros de avaliação existencial, né? Que acabam fazendo com que a pessoa vá vibrando em frequências cada vez mais baixas, mais densas, né? Vai se apartando, como eu sempre falo, da graça divina. A graça está por toda parte, mas a pessoa que se aparta dela. E aí vai ficando uma situação existencial ruim. Quando você vira essa chave desse paradigma e você passa a entender que nós somos, em verdade, espíritos e não corpos, nós somos espíritos, nós somos centelhas divinas habitando, usando corpos temporariamente, corpos físicos, aí você passa, então, se eu sou um espírito, então as coisas do espírito são mais importantes do que as do corpo. Então é uma mudança de paradigma mesmo. É uma inversão de valores, mas é uma inversão positiva. É uma inversão para cima, né? E para a gente chegar nesse ponto, esse conhecimento que eu vou abordar hoje, eu considero que ele seja fundamental. Por quê? Porque ainda tem pessoas, creio eu, a maioria, por falta de conhecimento, por falta de um estudo mais aprofundado, a maioria, nega que exista a vida após a morte. Diz que é tudo fantasia, é crendice e que a ciência não provou nada. A ciência não provou. Tá cheio de coisa que a ciência não provou e existe, né? A gente já falou bastante sobre isso nas sessões passadas aqui do podcast. Então, como eu já tinha falado antes, eu tenho sim um monte de evidências que não deixam dúvida de que existe vida após a morte. São muitas evidências e evidências verificáveis na maior parte dos casos. Muitos estudos científicos. Então eu vou mencionar 5 áreas básicas de estudo e depois vou explicar cada uma delas. Todas fornecem fortes evidências de que existe vida após a morte. A primeira é um estudo chamado Estudo das Experiências de Quase-Morte, né? Então, tem uma série de estudos acadêmicos, estatísticos, que as pessoas vão lá entrevistar as pessoas que estiveram clinicamente mortas durante 15, 20, 30, às vezes 40 minutos e depois conseguiram ser ressuscitadas, né? Mediante os equipamentos e tudo. Então, esses estudos, essas experiências de quase morte, o pessoal vai lá, recolhe as narrativas, anota tudo e faz um trabalho estatístico, né? O que essas pessoas vivenciam. Daqui a pouco eu vou voltar nisso. Primeiro eu vou só dar outro estudo também que tem bastante material acadêmico. Pessoas que têm memórias de vidas passadas. Então, isso acontece muito na primeira infância, entre os 3 e os 6 anos de idade, geralmente. Então, muitas e muitas crianças narram fatos. Hoje você é minha mãe, mas eu já tive outra mãe. E aí você começa a perguntar e a criança fornece nome do pai, nome da mãe, cidade onde morava, endereço, tudo isso aí. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vamos dar até exemplos. Isso também tem bastante documentado. Outra coisa que está crescendo muito, está evoluindo muito, é a transcomunicação instrumental. Ou seja, estão sendo criados instrumentos
eletrônicos cada vez melhores para conseguir captar sons e imagens do mundo espiritual. Depois vou falar sobre isso também. Outro, projeção consciencial, né? Nós temos aqui em São Paulo o Wagner Borges, né? Nós temos o Saulo Calderon, muito bom também, que fala sobre isso. Lá no Sul tem o Valdo Vieira, né? Que só estuda isso. Então, o estudo da projeção consciencial também ele mostra que o nosso ser, a nossa existência não depende do corpo físico. Existe uma outra forma de existir além do corpo físico. E o quinto assunto também que nos remete bastante, com fortes evidências de vida após a morte, é justamente as comunicações mediúnicas, né? Ou seja, cartas psicografadas geralmente, né, como aquelas, nossa, milhares, centenas de milhares de cartas que o Chico Xavier psicografava, que vêm com dados concretos e verificáveis, que coisas que ninguém mais poderia saber, que só a pessoa que está comunicando a carta, o espírito, poderia trazer essas informações. Então, uma das psicografias até serviu como sim. base num processo, né? Então, baseado, eu espero que esteja conseguindo explicar que existem, no mínimo, essas 5 áreas e qualquer uma delas vai trazer evidências praticamente incontestáveis de que a vida após a morte é uma realidade, que o mundo espiritual é uma realidade, tanto regiões mais densas do que a nossa, como a gente já falou aqui, né? Hiperregiões como Betânia, Bezalel, Nova Babilônia, regiões abissais, como também acima. Lugares muito melhores, muito mais agradáveis, muito mais bonitos do que aqui onde a gente habita, como Nosso Lar, Aruanda, Colônia Rio do Tempo, Colônia Novo Horizonte. Tem muitas e muitas colônias. Parece que aqui no Brasil tem mais de 50 colônias espirituais, tá? Então, na verdade, a gente fica muito mais tempo na vida extrafísica do que aqui na vida física. Mas isso aí a gente vai falar nos próximos. Hoje eu quero falar sobre essas evidências de vida após a morte. E a primeira que eu mencionei, como eu falei que eu ia explicar melhor, são as experiências de quase morte. Bom, como bombeiro que fui, eu estudei bastante esse fenômeno de experiência de quase morte, e inclusive trouxe algumas pessoas do outro lado de volta para cá. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito nessa vida. E então o que a gente estuda na questão de experiência de quase morte é que, dependendo da situação que o corpo está, dá para voltar, às vezes até tem casos de pessoas que voltaram depois de 40 minutos. Isso tem a ver com várias coisas, mas um dos principais é a temperatura. A baixas temperaturas, uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória, ela ganha muito tempo sem sofrer danos cerebrais irreversíveis. Então, por exemplo, tem um caso de uma médica que estava caiaque, né? Numa região montanhosa, acho que do Chile. Caiaque tem um nome isso, como quando desce as corredeiras. Puxa, me faltou o nome agora. Para mim também. Esqueci. Enfim, aquele esporte que desce rafting, não é rafting. Enfim, aquele esporte que desce as cachoeiras de caiaque. E era água de degelo, era água muito gelada, porque é região de montanha, lá dos Andes, né? Então ela teve esse acidente, caiu numa cachoeira e ficou presa lá embaixo.
O caiaque ficou preso e ela ficou presa pela força da água. Então eles conseguiram tirar o corpo, foi mais de 30 minutos para tirar debaixo d'água. Já nem estavam considerando mais, estavam achando que iam só resgatar o cadáver, o pessoal da equipe, né? E mesmo assim ela conseguiu voltar, por quê? Porque a água estava muito gelada, então preservou. Mas o importante, o que que é? Não é só isso, né? É uma informação útil, mas o que é importante? Inúmeras pessoas que têm experiências de quase morte, como essa, tem uma muito famosa de um livro, eu não sei se eu trouxe já daquele médico Eben Alexander. Acho que não trouxe. Então, tem vários e vários livros e relatos de pessoas que passam por experiências assim, que ficam mortas, clinicamente mortas, durante um período de tempo e conseguem voltar. E aí, o que é interessante de a gente ver? Tem alguns fatores muito, muito elucidativos. Primeiro, existem muitos e muitos, muitos elementos em comum, como, por exemplo, o túnel. Não, primeiro, a projeção. Eu ia me adiantar. A projeção, ou seja, uma das primeiras coisas que acontece que as pessoas relatam, que acontece quando morre, é você sai do corpo físico, tá? Você fica pairando acima do corpo físico. Geralmente, você olha lá para baixo e vê o seu corpo físico. Seja num acidente, ou seja numa cirurgia, ou seja no que for. E você vê tudo que está acontecendo ali ao seu redor. E uma coisa muito interessante mesmo, é que a maioria das pessoas não se sente, quando está nesse estado, não se sente ligado nem muito atraído pelo corpo. A pessoa curte mais a ideia de vazar. Nesse primeiro momento, né? Eu já ouvi falar que... Eu já ouvi, não. Eu já soube de movimentos médicos e tal, que eles pedem para os médicos falarem coisas assim interessantes durante essas cirurgias e tal, porque grande parte dos pacientes relata depois até palavrão, o médico está falando coisas que não tem nada a ver, Sim, né? sim. E até, assim, às vezes nem gostando de estar ali e tudo mais, e é bem Sim. complicado, né? E, O Jaime, meu primo, que era médico, contava que muitas pessoas estavam sobre um efeito de sedação muito forte, que não tinha como voltar, não tinha como voltar, e vários abriam o olho e falavam, pode parar, doutor, que eu tô indo. A pessoa já falava, ó. E ele falava, não tinha como voltar dessa anestesia, entendeu? Aí a pessoa abria o olho e falava, ó, eu já tô vendo aqui, meu parente, tal, pode ir parando que eu já tô indo embora. As pessoas falavam. sim. Tem um fato muito importante sobre as experiências de quase morte, porque eu estava explicando como que era o que todo mundo vê, né? Então, primeiro é o desligamento do corpo, a pessoa fica voando, né, acima do corpo ou flutuando. E geralmente nessa hora é a hora que aparece o túnel, o famoso túnel, né? Então aparece um túnel de luz e a pessoa vai atravessando o túnel e aí começa a aparecer seres espirituais, né? Às vezes são parentes, às vezes são figuras representativas, como se fosse Deus ou Jesus ou Buda, o que for. E mas aí tem uma coisa importante que eu quero salientar para justamente aqueles que ainda são um pouco céticos. Eu estudei muito isso por causa do tema do meu mestrado, e muitos dos que criticam essa teoria, eles falam assim, o, o túnel de luz, o túnel que as pessoas veem é por causa que tá ficando sem oxigênio no cérebro, aí faz o efeito túnel. Aí outros falam assim, a sensação de bem-estar
e as visões maravilhosas são por causa das endorfinas que o cérebro produz para a pessoa morrer em paz. Então é tudo coisa do corpo físico, é o que falam. Pois é, mas aí eu vou dizer uma coisa muito séria. Isso aí é falta de estudo ou desonestidade intelectual. Por quê? Porque se você estudar um pouquinho, só um pouquinho, os livros, os relatos científicos feitos ali metodicamente, né, estatisticamente, você vai ver que tem inúmeros casos. Por exemplo, é só falta de oxigênio e endorfina. Tá bom. Então, como é que uma pessoa sai flutuando e vê o que a equipe médica está fazendo no andar de cima? Outra equipe médica que não era nem a sua. Porque ver a sua equipe médica já, né? Todo mundo fala, né? Ah, eu vi o médico fazendo isso e aquilo. Ainda pode se dizer, ele teve uma percepção, mas e a pessoa que flutua vai nos outros andares e fala. Teve um caso interessante. Uma Era uma criança que teve uma experiência de quase morte e ela foi subindo andar por andar do hospital e chegou, acho que no último andar no forro, na laje. É laje, né? O último, em cima. Enfim, na laje de cima. E viu que tinha um tênis velho largado lá. E um lugar que não era nem de acesso do hospital, era um lugar fechado, era a laje. E aí ela voltou e ninguém acreditava. Ela falou: olha, lá em cima, naquela última laje, tem um tênis assim assado Que que interessante. tá largado lá. E foram ver e estava lá. Então, quer dizer, como é que fica a hipótese da endorfina e, e da baixa de oxigênio quando você traz informações verificáveis? Essa é a questão. Informações verificáveis que as pessoas trazem. Quer ver outra? Teve um. Eu esqueci o nome desse pesquisador. É um pesquisador alemão muito, muito famoso. Não vou lembrar agora. Ele teve o trabalho, ele falou: agora eu vou provar de forma irrefutável. Ele só pegou pacientes para pesquisa de experiência de quase morte, pacientes cegos. Pacientes cegos. Então, o que acontece? Quando esses pacientes cegos saíam do corpo físico na experiência de quase morte, eles viam. Então, é uma evidência mais irrefutável ainda. Ele conseguiu fazer esse estudo. Então, como eu estava falando, né? Se você realmente estudar um pouquinho mais a fundo as experiências de quase morte, você vai ver que é uma realidade. A vida continua depois da morte do corpo físico, tá? Vamos para a segunda. Memórias de vidas passadas. Esse temos até relatos que menina. Você vai falar 5 hoje? É. Aí depois ainda vou aprofundar mais. Você pensa que tem pouco O assunto? podcast 1h30 é só seu hoje, então. Vamos lá. Memórias de vidas passadas. Como eu já falei antes, tem muitos e muitos e muitos casos de crianças que se lembram de eventos que aconteceram em vidas passadas e tem até uma coisa muito interessante. Muitas vezes, quando essas pessoas na vida anterior morreram em decorrência de algum trauma ou tinham sofrido algum acidente, alguma coisa, elas nascem com a marca no corpo. Então, por exemplo, se a pessoa tomou uma facada no ombro na vida passada, ela nasce com uma marca naquele Algumas lugar. vezes, né? Não Algumas sempre. vezes. Senão as pessoas acham que todas as marcas de nascença, né? Tem um caso muito interessante, por exemplo, de um garoto. Vou falar dois casos. Um garoto norte-americano que ele acordava de noite tendo pesadelos com
com aviões caindo e coisa assim. Por quê? Porque numa vida passada ele tinha sido piloto na Segunda Guerra Mundial e o avião dele foi abatido pelos japoneses. Foi o único, né, do pelotão. Pois é. Mas tinha tantos detalhes verificáveis que foi um negócio incrível, porque teve esse detalhe. De toda a esquadra dele, de todos Esquadra, não pelotão, aquele grupamento lá aéreo, o avião dele foi o único que foi abatido naquela região. E o nome dele era James, né? E ele sabia o nome, ele sabia E ele se chamava de James III, e esse outro era o James II, porque tinha um outro James, né? Ele se chamava de James III. Então teve, assim, tantos e tantos... E família cristã, que o pai falou que não acreditava em... Pois é, esse caso teve esse agravante, porque a mãe queria fazer a pesquisa, né? Ir atrás de tanto que o garoto falava e tudo, para ele resolver essa história também. Mas o pai tinha uma formação assim mais fechada quanto à vida após a morte, quanto à reencarnação, principalmente, porque aí, no caso de vidas passadas, além da vida após a morte, entra a questão do quê? Da reencarnação. Então o pai estava bem resistente quanto a isso, mas devido à necessidade, né, do garoto se estabilizar, eles foram atrás lá naquelas ilhas lá do arquipélago do Japão, levantaram toda a história do cara, bateu tudo, 100%. Tanto que depois eles foram de barco lá no local onde o avião foi abatido, que era no oceano. Eles foram de barco lá, o garoto levou umas flores, tipo, para encerrar, né? Se desligar, né? Você não pode viver essa vida preso na vida anterior, né? Tem que haver um desligamento. Tem muitos casos, né? Você vai mencionar uns casos que você conhece? Não conheço ninguém, não. Assim, de pessoas, não. Também não sei dados, assim... tem pessoas que... Acontece também uma coisa, né? Às vezes a criança fala alguma coisa... Acho difícil ninguém ter alguma lembrança. Mas às vezes fala alguma coisa que passa muito despercebido. Passa na coisa da fantasia e tal. Alguns casos são muito concretos como esse, que aí acabam perturbando até a própria infância, né? E aí sim se destacam. É que as pessoas, às vezes... Como se trabalha isso, né? Se você tem uma criança perto e tal. Não é trabalhar como a criança é um fenômeno, é uma coisa um pouco normal, né? É mais comum do que se imagina. Trabalhar, como era o nome e tal. Se é algo que está atrapalhando a infância, que nem um menino que acordava chorando e tudo mais, aí andar a fundo, registra isso, que é interessante. O menino diz que em qualquer museu de aviões da época, ele sabia detalhes, coisas de mecânica. Então, é verificável, né? É interessante saber, mas é o que o Carlos está falando. Se a pessoa também fica presa na vida passada, é como a pessoa hoje fica presa no seu passado, né? Então, aquilo não tem um sentido? Tem. Por que a pessoa está tendo aquelas lembranças? Até para resolver alguma coisa que foi mal resolvida, né? O desse menino, claramente, o James II que morreu, ficou mal resolvido para ele, né? Essa morte, da forma que foi, porque ele também foi o único que foi abatido. E aí eles fizeram como se fosse um funeral. Achei interessante, né? Você fazer o seu funeral anterior, né? Mas, olha, hoje em dia, a gente não trabalha mais esses rituais de passagem, né? Mas, por exemplo, os índios, todas as vezes, muitas etnias indígenas, quando um índio ia para a guerra e voltava, ele mudava, às vezes, de nome. Sim. Para deixar para o passado aquilo que foi, né? Já foi. E não ficar com aquelas lembranças. Sacerdotes católicos, eu sei de sacerdotisa, estudei em colégio de freira, quando elas são consagradas freiras, elas mudam de nome
para esquecer Sim. o passado, porque dali para diante é outra pessoa, né? Então, é saudável isso. Então, também não valorizar demais, né? Porque a criança passa a ser um fenômeno, e aí todo mundo fica perguntando, aí a criança começa ou vai inventar porque quer agradar as perguntas, ou ela vai ficar traumatizada. Então, trabalhar de forma um pouco mais natural isso, né? A gente tem tantos casos, né, que se sabe, não precisa... evidenciar muito ou ignorar de todo, né? O que eu quero sempre deixar claro é o seguinte: nós estamos começando, né, um curso sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre vida após a morte, reencarnação, aborda todos esses temas, né, lá no Instituto Biratã. Mas uma coisa que a gente leva muito a sério, para não virar oba-oba, para não virar carnaval, para não virar fetiche, para não virar até, né, perturbação mental, é o seguinte: o critério. Como é que você sabe a diferença entre uma experiência espiritual ou mediúnica verdadeira e se você não está simplesmente viajando na maionese, como se fala popularmente? Trazer informações verificáveis. Nos nossos cursos, quando eu ensino, por exemplo, fazer projeção consciencial, eu ensino nos cursos fazer projeção consciencial. Então você projeta a sua consciência, vai na casa da sua irmã e verifica que às 6 horas da tarde ela estava tomando chá, né, da tarde com bolachinha recheada. Aí você traz essa informação, anota, e no dia seguinte você liga para ela e pergunta: olha, às 6 da tarde você estava tomando chá com bolachinha recheada? Aí a pessoa muitas vezes vai falar: sim, eu estava tomando chá com bolachinha recheada. Então isso é o quê? É uma informação verificável. Então, nos casos de, trazendo aqui para memórias de vidas passadas, os casos que são investigados e que realmente são comprovados são esses que trazem informações verificáveis. A pessoa dá o nome dos pais da vida anterior, fornece o endereço, o ano em que viveu, o ano que morreu, do que morreu muitas vezes, como era a família, e vão lá verificar e bate as informações. O meio de Hollywood também, né? O diretor, né? Ele dava dados muito verificáveis de nome, tanto que demoravam para descobrir de nome, Era um filmes, diretor de era Hollywood. um diretor de Hollywood. Interessante esse também. E aí levar o menino, que é uma situação até, não sei se eu faria isso, para conhecer a filha a filha dele. a filha dele, né? Mas aí ficaram perguntando coisas assim, que às vezes chega num nível de detalhamento que a pessoa não sabia, mas monogramas, que ele tinha uma fixação por monogramas, né? O menino também tinha. Algumas coisas até semelhantes em termos de gostos, né? Mas aquele ego já foi. Eu acho que do menino também, do avião. Do avião, às vezes aquele ego estava perturbado, né? Ficou perturbado. E, a gente podia contar o caso que a Zelinda contava, da regressão. Conta. Eu, assim, só que é o seguinte, ó, você tem 40... Não vai ficar 1h30 eu falando... Eu não vou olhar para isso aí, não. Eu vou te cortar. Então pode continuar, que eu não vou falar nada, senão já são 33 minutos, né? Você vai ficar 1h30 ele falando. Fazer podcast olhando o relógio. Bom, vou fingir que não ouvi. Outra evidência muito, como eu já falei, que está evoluindo muito, 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 é a transcomunicação instrumental. Então, são equipamentos como se fosse de rádio, de TV, que usa determinados processos específicos, com gravadores, com computadores, um monte de coisa assim, e eles conseguem realmente obter comunicações. Tá? Comunicações sonoras, né, verbais, respostas, como se fosse um diálogo, muitas vezes, onde o encarnado faz uma pergunta
e os desencarnados respondem, os espíritos respondem, e também na forma de filmes, fotos, vídeos, onde eles conseguem aparecer, tá certo? O Chico Xavier, ele fez uma espécie de um comentário, né? Uma profecia, um comentário profético, que por volta da década de 2050, os equipamentos eletrônicos vão estar tão adiantados que acabariam encontrando meio que acidentalmente a frequência certa de se comunicar. E eu tenho que dizer uma coisa também muito interessante sobre isso, porque o esforço é feito daqui para lá e de lá para cá. Por exemplo, na colônia espiritual Rio do Tempo, eles são a especialidade dessa colônia é só comunicação interdimensional. Então eles todo mundo que está ali para atuar nessa forma de se comunicar aqui conosco, mas não só conosco, né? Com outras civilizações também. Então dizem que é a colônia mais tecnologicamente mais adiantada aqui desse planeta. Então a comunicação instrumental também fornece muitas evidências. Transcomunicação instrumental. Transcomunicação, é. O Chico, é que acho que não ficou assim. O Chico dizia, então, que uma televisão, sintonizando um determinado canal, seria possível conversar com as pessoas que já tivessem desencarnado, né? Haveria uma comunicação, como se fosse um telefone, conseguir comunicar com o outro lado. Sim. Que acho que você não acabou aí. Ficou segundo ele, vai ficar tão natural que não vai ter mais o que discutir. Não vai precisar de médium também, né? Não, exatamente. Isso é uma coisa, acho, extremamente pessoas, interessante. as pessoas vão se comunicar, né? Porque imagina você estar aqui, né? Por exemplo, que meus avós já estão no mundo espiritual. Aí eu quero falar com a minha avó, eu ligo lá um aparelho de televisão, e aí, vó, beleza? Tudo bem aí? Como é que tá aí nessa colônia e tal? Imagina, eu acho que vai ser maravilhoso isso. A pessoa estando lá, né? Não tendo reencarnado, indo para outro lugar, né? Projeção consciencial. Gente, projeção consciencial é o que o pessoal chama de viagem astral, sair do corpo, né? Tem um monte de nomes. Eu acredito que a maioria das pessoas, bom, se que está nos estudos afirmam isso, todo mundo sai do corpo praticamente todas as noites, só que de forma inconsciente, não se lembra. Tá? O projetor consciencial é aquele que sai do corpo de forma consciente, de forma deliberada. Tem técnicas para isso, que são ensinadas nessas escolas igual a do Wagner Borges. Quando você sai do corpo, o que acontece? O que está fora do corpo? É a alma, né? O espírito, pode usar o nome que quiser, mas é a sua parte extrafísica. Você vê o seu corpo ali, você flutua acima dele, e aí nessa situação, os projetores mais bem treinados, né? Mais experientes, o que eles fazem? Muitas vezes, eles vão nos reinos, né? Nas regiões, ou nas regiões umbralinas, para ajudar algumas pessoas, ou para fazer estudos, ou porque são levados pelos próprios guias espirituais, como frequentemente acontece com a gente, ou para colônias de vibrações mais elevadas, também geralmente para estudos. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a ter esse tipo de experiência, você está vendo com os próprios olhos, você está ali vivenciando aquilo tudo. Entende? A vida fora do corpo, a vida depois da morte, ela se torna um
fato concreto, assim, é uma coisa como você dizer, eu fui lá na padaria, né? E o fulano de tal estava lá. Você foi lá e você viu, o cara estava lá, e é isso, né? Eu costumo sempre dar esse exemplo quando eu vou falar de projeção consciencial. Mais de uma vez, várias vezes já aconteceu, de nós, eu, ela, os nossos filhos, sermos levados, né, pelos guias espirituais, pelos mentores, né, como o pessoal fala, para determinado lugar, na mesma noite, e a gente Nós falamos outro dia aqui com o acorda de Arthur manhã isso, né? relatando as mesmas coisas, E às vezes até com lembranças detalhes. complementares, né? Isso é comum, né? Então, quer dizer, o que eu falo, são informações verificáveis, né? Então, a projeção consciencial também, dado que a gente vai lá e vê, e todos os projetores veem os reinos, né, espirituais, então, mais uma prova de que sim, existe vida após a morte. Mas esse é o tipo da atividade que é bom a pessoa ter um treinamento para fazer, não ir como laranjão, laranjinha, né? Laranjona, porque às vezes você pode ser enganado, né? Por alguém que apareça na forma de um guia espiritual e não é, e pode te causar um embaraço, Sim. né? Um problema até. Então, nesse caso, é bom quem é autodidata, né, gosta de trabalhar sozinho ou por conta própria, ter um pouco de pé no chão com isso. Não é uma coisa que a gente recomenda fazer. É assim, só né? você pensar, se você vai para um país totalmente desconhecido, você vai chegar lá sozinho, com a cara e a coragem, entendeu? E acreditar na primeira pessoa que aparece, Não né? vai, não vai, entendeu? É a mesma coisa quando você vai nessas regiões, principalmente umbralinas, né? Agora, é o que eu estou falando, quando a gente vai, é porque os guias estão levando a gente. Então, eles já são como aqueles caras do safari na África, né? Que vão tomando conta, assim, ó, não chega muito perto ali, porque ali tem os leões, ali ficam os búfalos, olha de longe. E tem a ver com a alimentação também, ter uma Sim. alimentação à noite mais leve, porque Sim. senão isso complica, né? Vai lá. Sim. E o quinto e último, a quinta e última fonte de evidências sobre a vida após a morte, e essa é muito, assim, forte, né? Muito, como diz, quando uma evidência é contundente, Contundente, acho. as comunicações Incontestável. mediúnicas. Comunicações mediúnicas. Tem um filme muito legal que se chama As Vidas de Chico Xavier. É baseado no livro do Marcel Sotomayor. Marcel Sotomayor. Que, inclusive, era bem cético sobre o tema e mudou de opinião depois. Então, nesse filme, nesse livro também, aparece inúmeras situações de cartas de parentes desencarnados que vêm e dão amplos detalhes que o médium não teria como saber, né? E tem um que é emblemático, que foi esse que foi usado num julgamento. Foi usado como prova de defesa, que foi o depoimento do desencarnado, da vítima que desencarnou, que mandou uma carta pelo Chico Xavier, descrevendo toda a cena que foi acidental. Ele e o coleguinha estavam brincando com uma arma. Brincando com arma, né? Já começa daí. E aí tá ele errado. acabou vendo um disparo e o menino morreu. E aí o colega estava sendo processado por assassinato, né? Homicídio.
E aí o que desencarnou escreveu, através do Chico Xavier, o depoimento, mas com assinatura verificável, tudo verificável. E o pai, que era até cético... O pai da vítima. Ao ler a carta e tal, ele pediu que o juiz, então, considerasse como um testemunho, né? E o moço foi absolvido. Sim. E como eu sou... O primeiro caso no Brasil, né? Primeiro. Acho que não sei se teve mais, porque mas foi o foi primeiro tão caso contundente, no Brasil, assim, tanto quanto no tocante às informações que a carta trazia, como no exame grafológico, que é muito sério, é uma prova forense. Exame grafológico é reconhecido como prova forense, ou seja, a forma de escrever e de assinar da carta psicografada batia perfeitamente com a do espírito comunicante. Então, quer dizer, cara, não tem como, né, você contestar um negócio desse. Então, mediante isso, né, eu vou concluir dizendo: eu vou provar que existe vida após a morte. Ainda não conclui, não. Você tem o filme, a dica de filme e de livro. Pode fazer na sequência hoje. Já que eu estou falando que, né, existe vida após a morte, eu posso provar. Eu adoro. Eu estou aprendendo essas coisas agora nos shorts do YouTube, né? Vamos lá. A minha dica de livro para hoje tem a ver com um dos assuntos que eu abordei, trazido por um dos maiores estudiosos do tema no mundo, tá? Que é o Dr. Brian Weiss. O nome do livro é Muitas Vidas, Muitos Mestres. Vou pôr aqui na... Dá para ver ela? Bem, Ana? Quer que ponha mais perto? Não. Tá dando bem. Bom, o Dr. Brian Weiss, ele era aquele famoso médico, psiquiatra, né? Porque lá nos Estados Unidos é um pouco diferente o caminho, mas ele era um médico psiquiatra daquele que tem todos os títulos acadêmicos possíveis e imagináveis, só que ele tinha feito aquela formação mais tradicional, mais ortodoxa, né? Que eles seguem lá. Uma coisa um pouco mais positivista. Então, a hipótese da vida após a morte, da reencarnação e tudo, não entrava no contexto. Só que ele usava uma coisa interessante, uma ferramenta que é importante, que é a hipnose, para tratar os traumas dos pacientes. E estava funcionando tudo muito bem, até que chega uma paciente, isso é o relato dele, tá? Que está nesse livro. Chega uma paciente que não estava respondendo bem ao tratamento. Quer dizer, ele fazia a hipnose, vamos ver onde está o seu problema. E geralmente o problema está assim, quando eu era adolescente, eu era meio gordinha e aí eu sofri bullying. Aí eu desenvolvi anorexia, então fazia uma hipnose, agora você vai se libertar desse trauma. Aí a pessoa se libertava. Aí vinha outra, quando eu era criança, me jogaram na piscina e eu quase afoguei, então eu fiquei com medo de água. Aí a pessoa ele fazia a hipnose para a pessoa melhorar desse trauma. E essa paciente, que se chamava Catherine, ela não estava respondendo bem. Ele voltava, voltou até o parto e nada. Aí um dia ele teve um insight. Ele falou, então agora, hipnotizou ela, falou, agora você vai para onde está a origem do seu problema. E ela começou a falar de uma vida passada, né? Coisa que até então ele nunca tinha se deparado, trazendo, logicamente, o quê? Informações verificáveis, não é oba-oba, né? Não é oba-oba. Então ela trouxe tantas informações verificáveis
que ele foi forçado a tentar entender isso. E aí ele começou a estudar e se aprofundar, né, nessas questões, continuou nas sessões com ela, com a Catherine, e inclusive, no meio dessas lembranças que ela... Não é que ela só lembrava de vidas passadas, a vida passada dela assumia o controle. Então, por exemplo, se ela se lembrasse que ela tinha sido uma alemã da Bavária, sei lá, agora eu estou inventando. Então ela vinha falando coisas em alemão da época da Bavária e falava como era a casa, se ela tinha sido uma empregada da casa e tudo, tudo. E aí, nisso, para melhorar ainda mais, entre uma Sessão? não, entre uma vida e outra, Ah, nos hiatos, como se tivesse esses espaços, esses hiatos nessa memória, vinham guias, vinham mestres, passar mensagens para o Dr. Weiss. Falar, ó, isso que você está estudando, vai por aqui, vai por ali, que você vai entender melhor e tal. Passavam conceitos novos. ela era uma médium também Ela, de então. grande grandeza, né? Primeira E quando ela grandeza. acordava, ela não se lembrava de absolutamente nada. Ele tinha que mostrar as fitas e ela nem gostava de ouvir. Então, para quem realmente quer começar a entender, de fato, que existe sim muito trabalho acadêmico, muita pesquisa científica, demonstrando que existe sim vida após a morte. Então, quem quiser começar, muitas vidas, muitos mestres. Também uma questão, E- às vezes, que as pessoas buscam consolo, né, para Assim, perda de parentes e sim, tudo mais. achei. Esse tipo de literatura, esse tipo de filme, agora o Carlos vai falar do filme, né? Mas eles trazem um alento, uma perspectiva, né, Sim. diferenciada para as pessoas compreenderem, às vezes, até a questão da ausência de entes queridos, né? A gente encontrou sexta-feira passada um senhor Ah, pois é. num restaurante aqui de Santa Isabel. No portal. E- Portal, ó. E Patrocínio, apoio. ele, Pizza. ele chorou muito falando de Não, uma... peraí. Você vai falar, conta a história inteira. Não, O músico que estava lá, o cantor, me convidou para cantar. Pronto, Porque eu sou já quer se chique. exibir. Eu sou chique. Ó o ego, ó o Eu sou ego, chique. ó o ego. Não, conta a história inteira. Aí eu cantei umas Aí músicas sertanejas. você cantou Boate Azul. A hora que você cantou Boate Azul, Quando chegou na Boate Azul, o tiozinho veio de lá do De outro longe, lado do bar e veio. Ah, porque eu adoro essa música. Eu cantei O Seu Amor Ainda É Tudo. E aí o tiozinho. aí ele contou mais ou menos a história dele, que a gente não entendeu direito quanto tempo ficaram juntos. Eu só sei que a moça morreu e Ele é viúvo. há 5 anos, né? E ele chorava ainda muito, assim, como se tivesse sido, eu pensei até que tivesse sido menos tempo. Então, às vezes, as pessoas que estão nesse nível de sofrimento, que é difícil, ninguém vai falar que é fácil, né? Mas esse tipo de literatura, esse tipo de conhecimento, faz a pessoa ganhar um alento. Então, ao invés de pensar no passado, vai pensar no hoje. Nossa, onde será que essa pessoa está? O que essa pessoa está fazendo? Será que eu poderia um dia, talvez, me comunicar, receber uma mensagem, né? Porque... para o amor que a pessoa tem dentro, ela pergunta assim: o que eu faço com esse amor todo agora? Vai ter que morrer porque a pessoa morreu, né? Então é uma forma de você falar: eu posso continuar amando porque esse ser continua existindo, né? É uma sensação de continuidade também, porque ninguém pega sentimento e põe numa caixinha, né? E guarda num lugar. E a gente percebe que ele está sofrendo mesmo. Então, O tiozinho. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, né? De repente, dá um rumo, né? Tem um negócio que o Dr. Bezerra de Menezes falou uma vez, que eu acho muito relevante nesse aspecto que você falou agora.
ele vivia ali na virada, né, do século XIX para o século XX aqui no Brasil, e ele fazia muita caridade, ajudava muitas pessoas e tudo, e divulgava o espiritismo, né? A vida após a morte, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, mediunidade. E aí, num determinado momento, sempre tem, né, os que não fazem e criticam quem faz, como está acontecendo lá no Sul agora. Tem os que estão fazendo e tem os que estão criticando, que não fazem nada. Então, um desses que não fazia nada, um cético, um materialista, quis fazer um debate, desafiou o Dr. Bezerra de Menezes para um debate público, para ver quem ia ganhar, né? Ganhar, como se fosse um duelo, alguma coisa assim. E o Dr. Bezerra de Menezes era um médico, ele não era um debatedor público. Então ele ficou angustiado com aquilo tudo. O que eu vou fazer agora? Se eu declinar, vai parecer que eu não tenho argumento. Se eu aceitar, pode ser que dê ruim, né? Ficou naquela situação. E aí veio, né, um guia espiritual, um mentor, veio para ele e puff, deu o insight para ele, que foi o seguinte, ele falou, ó, ele chegou pro rapaz e falou oficialmente, a resposta dele é o seguinte: eu aceito debater com você, se você conseguir me trazer pelo menos uma pessoa que tenha sido consolada pela argumentação do materialismo, do ceticismo, do positivismo, do marxismo, em relação à perda de um ente querido, uma mãe que perdeu um filho, né, e vice-versa, enfim. E aí o rapaz não conseguiu achar ninguém. Tá certo? Por quê? Porque o natural do ser humano é isto. É a vida. A vida continua. Agora, então, a dica do filme. Você faz uma Você já cara... pegou 2 blocos só para você. Você tá Mas uma era hora. para pegar Mas mesmo. é podcast, não é aula. Ele fez uma aula. Não fez? Ó, o Alan tá concordando comigo. Tá uma aula. Continuando a minha aula, então. A minha aula que foi interrompida por comentários maldosos, sem inveja. Sem inveja. Vamos lá. O filme. Filme. O Sexto Sentido. Filme muito bom com Bruce Willis. Deve ter uns 20 anos, né? Nossa, é bem antigo, né? Deve ter Acho mais que de mais 20 de anos, 20 né? anos. Mas é um filme que quem não assistiu vale a pena muito assistir. E quem assistiu, assista de novo, pensando em tudo que a gente está falando, que vai fazer muito, muito, muito mais sentido. Por quê? Tem vários fatores ali, tá certo? O primeiro fator importante é que aquela famosa frase do garotinho, né, que ele puxa o cobertor assim e fala I see dead people, né? Ou seja, eu vejo gente morta. Então o filme é sobre isso, é sobre um mini spoiler, mas não é o principal do filme. O garotinho que vê os espíritos de pessoas mortas. Ok. Então qual é o primeiro fato sobre isso? Se ele vê espíritos de pessoas mortas é porque existe vida após a morte. Uma decorrência lógica, né? Então ele vê os espíritos de pessoas que já não têm mais corpo físico. Então esse é o primeiro fato. Segundo fato, como ele vê espíritos e se comunica depois com os espíritos de gente que as outras pessoas não estão vendo. Porque ele tem o quê? Mediunidade.
Então, isso é outra coisa importante para ser visto e prestar atenção no filme. A terceira coisa, o porquê que alguns espíritos ficam presos aqui, nem vão para o umbral, ou vão e voltam, porque eles têm coisas inacabadas, coisas que não resolveram bem na sua vida e ficam aí tentando achar uma brechinha para resolver. Geralmente vão precisar da ajuda de algum encarnado. E geralmente esse algum encarnado vai ser um médium. Então vejam que os médiums têm uma importância muito grande nessas resoluções. Quem trabalha em centro espírita, quem trabalha em terreiros de umbanda, ou como o nosso, que é a hierosofia, ou em lugares espiritualistas, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, os médiuns são extremamente importantes, tá? E essas questões todas que envolve, porque o fantasma principal ali só consegue se libertar. Ele estava numa situação muito ruim, apesar de não ser uma pessoa ruim. Só que ele tinha um assunto inacabado que deixou ele preso ali. É um filme muito interessante, né? E no final, o garotinho consegue entender que a missão do médium é ajudar. Porque ele ficava o quê? Ele ficava tentando se esconder. Eu passei por um período assim na minha vida, né? Quando eu tinha mais ou menos essa idade. Porque é terrível, né? Você não tem formação nenhuma. Você vai fazer o quê? Você está vendo gente morta, você corre, foge, se esconde debaixo do cobertor, aquelas coisas bizarras. E aí depois, né, com a informação que a gente estava falando, quando você vai adquirindo informação através de livros ou através de excelentes cursos, que nesse que eu estou começando a ministrar no Instituto Biratã, aí você entende que não é uma questão de você ter medo, é uma questão de você saber lidar com isso, e você pode se tornar, inclusive, uma pessoa que faz o bem no mundo e ajuda muitas pessoas. Tá? Então, O Sexto Sentido. Assistam. Muito bom. Acabou já? Não, ainda tem outras dicas. Né? Posso continuar. Ai, você é ótimo. Que bom que eu te digo. Vou deixar 10 minutos para falar. Eu vou falar, mas pode perguntar, tá? Porque o Arthur tinha pedido para eu falar de um assunto, viu, Arthur? Você não está aqui? E eu estava pensando sobre isso, né? Da questão de a gente tentar trazer toda semana. Algumas semanas eu não falei sobre o sagrado feminino, o sagrado masculino. E é importante, acho que as coisas que eu trago não tem lugar nenhum, né? Não tem livro, não tem lugar nenhum. Verdade. Então, o Arthur tinha falado a questão do aspecto velado da deusa, né? E do aspecto velado, aí a mulher não é a deusa, vamos começar lá do princípio, né? Todas as fêmeas são a deusa, mas é obviamente que a mulher, então, enquanto hormônios, né, o que trabalha os aspectos da deusa, a mulher está mais próxima, né, não mais próxima que as outras fêmeas, mais próxima que o homem. E tem um aspecto do velado. O Arthur estava contando aquele caso da moça e tal, né? E que a gente falou, e velado escondido, nós falamos sobre isso. Acho que foi o podcast 7 ou 8, tá? Acho que foi no 8, porque eu tenho tudo anotado aqui. Foi no 8. Que a gente falou de vulgaridade, sensualidade, etc. E daí eu queria explicar, né, o que acontece com isso, o que é por que também esse aspecto velado da deusa que se fala, né? Inclusive, fazendo bem um parênteses, a Umbanda, quando começou, tem um poema para a Umbanda, né? E ele chama a Umbanda... É o do Trindade? É o Trindade, né? Que fez, não é o... Mate Silva. É o Mate Silva. O Mate Silva. Da Mate Silva. Que fez esse poema. E ele coloca... Deve ter na minha dissertação de mestrado. Senhora da Luz Velada. Isso, Senhora da Luz Velada, né? Porque a Umbanda, ela...
quando nasce, ela traz a questão da mediunidade, um outro tipo de mediunidade diferente da mediunidade espírita, e ela tem o acolhimento, como é um tributo da deusa, e a Umbanda nasce com essa vocação para o acolhimento, né? Sim. Então, ela tem uma conexão com o sagrado feminino, tanto que a minha dissertação de mestrado faz uma conexão gigante entre a Umbanda e a deusa, né? Os atributos da Umbanda e da deusa. Mas o que eu quero dizer, a questão do velado, né? O velado tem a ver com o misterioso, e o escondido tem a ver com... Quando eu me escondo, né, quer dizer que eu estou fugindo de alguma coisa, ou eu não, ou tem uma coisa da mentira, ou quando eu quero projetar uma coisa que não é a verdade. E o velado é exatamente o oposto. Por quê? Porque a deusa não se mostra, muitas vezes, 100%, né? Porque ela está sempre em fase de mutação. Então, esse que não aparece é o aspecto que está mudando, né? Como a gente aqui simboliza a deusa com a lua. Então, a gente tem 3 dias da lua, né? 2 dias aqui, são 7 dias, mais ou menos. 2 dias foi uma transição, 2 dias serão transição, né? Perfazendo 7 dias. Então, de alguma forma... E tem figuras, tem fotografias muito legais que mostram toda a transição da Lua. Se você pensar, todo dia está mudando, né? Deixando para trás alguma coisa e trazendo do futuro alguma coisa. Então, isso é o velado que a gente pode conectar com o feminino. Então, por que tem o velado? Porque eu estou sempre mudando, né? Os hormônios femininos, eles estão em constante evolução e tudo mais. O Alan está me olhando com uma cara de susto. Tudo bem? Então, eu parcialmente, né, velo ou deixo num véu de mistério aquilo que está para trás e o que está vindo ali para frente. Então, se eu estou hoje nós estamos na lua cheia, nós estamos caminhando para a lua minguante. Então, eu posso deixar velado o aspecto da lua crescente ou da lua minguante, né? E mostrar um pouco da face só da lua cheia. Eu posso começar a parcialmente deixar a lua cheia mais velada e mostrar o aspecto da lua minguante, né? A cada momento. Por isso que não há uma exposição 100% completa, porque ficou meio parecendo que a gente estava falando da questão da nudez, né? Você até comentou na hora que a gente saiu daqui. Sim. É legal esconder. Não é sobre corpos. Boa. Né? Não é sobre corpos. É sobre o mistério que tem que haver, né? O mistério que tem que dizer assim, hoje eu estou assim, mas eu tenho lá para trás, eu tenho aqui para frente, eu estou mudando o tempo inteiro. Então, é até uma honestidade, né? Dizer que há uma mudança, sempre a constante mudança que vem da energia da deusa. Vamos falar da deusa, deixar de falar de mulher, né? Que fica mais fácil. Da energia da deusa em relação a nós, né? Porque eu tenho uma teoria que a partir do momento, antes a lua, né, que a gente simboliza, eu já disse, já expliquei ali no primeiro ou no segundo, acho que no segundo, a questão da lua com o sagrado feminino, e que várias culturas fazem ali o símbolo com Vênus, né? A gente faz com a lua. E agora eu me perdi. Que a gente estava falando do aspecto da deusa. Então, sempre houve, né, na história da humanidade, uma coisa do mistério em relação à lua, né? A lua era a referência dos românticos, né? Os homens faziam coisas misteriosas, falavam da lua, né, como um mistério, com amor até, muito acho que pensando naquilo que a lua representa, que tem muito a ver com a deusa, né? E aí, a partir do momento que o homem chegou à lua, isso meio que desapareceu, porque como se tivesse sido assim, agora não tem mais mistério nenhum, acabou o mistério, né? Mas não, né? É só um símbolo. Então, a deusa sempre tem uma coisa do mistério, porque é exatamente
essa conexão com a mudança e a conexão com a atração que ela exerce, né? Eu, enquanto mãe, eu me mostro mãe, mas se eu me considerar, se eu me colocar como só mãe, eu tô, de uma certa forma, escondendo os meus outros aspectos, tá? Então, eu como esposa, como mulher, se eu me colocar só como esposa, como mulher, eu estou escondendo os outros aspectos, né? Que é a criança. Eu, infantil, eu estou escondendo os outros aspectos, né? E o esconder aqui nesse fato, eu estou colocando como algo que você não quer dizer, quer realmente, quase como uma enganação. Não sei se está muito super... Preservar? Não, porque o mistério é preservar, né? Quando eu quero esconder alguma coisa, tá? É porque eu não quero mostrar esse lado. Não porque eu quero esconder de fato. É quase uma dissimulação, uma mentira, né? E o velado, não. O velado é assim, olha... Ah, então você tá dizendo que tem uma forma boa e uma forma ruim. Exato, que acaba sendo o negativo e o positivo. O velado é o E positivo. como se percebe quando é uma como é outra? Porque há um foco só num aspecto, principalmente da lua, né? Porque como homem, a gente se depara muito com coisas, né, que às vezes a gente é pego em certas armadilhas de simulação, de manipulação. É por aí que entra É por aí, nesse... porque assim, se eu quiser... Femininas, né, tô falando. Ai, eu sou só mãe, eu sou por cento mãe, ó, meus filhos, minha vida, eu só penso nos meus filhos, isso é uma dissimulação. Tá escondendo o quê? Muito provavelmente, o aspecto da lua crescente que a pessoa não quis aceitar, e antes disso ainda o da lua nova, né? Que é o recomeço, o recomeçar, o aspecto da lua crescente da liberdade, da coragem, e tá tentando não chegar na lua minguante também, que é o medo do envelhecer, que a gente já falou isso no outro momento. Entendeu? Se eu me apego muito, eu sou menininha, eu sou santinha, eu não tô querendo me assumir como uma mulher que vai ter que cuidar de filhos, e aí eu tô deixando de assumir o aspecto lua nova, que para mim é um aspecto muito do estar no subterrâneo para se realimentar. Então, a mudança, a pessoa se apega. Quando a pessoa se apega muito a um aspecto da lua, ela vai tentar esconder os outros. E o velado, não. O velado é mostrar todos ao mesmo tempo, entendeu? Deixar em aberto que a mudança acontece. Então, hoje eu estou assim. Daqui uma semana eu posso estar diferente. Isso é o velado. Sabe? Não ache que eu vou ser sempre a mesma. Eu vou mudar. E a mulher muda muito. Mas, assim, se a gente pensar, agora trazendo para o lado mulher, não sei se fica confuso que às vezes eu faço essa comparação, mas é para a gente ter noções. Então, a mulher muda muito. Então, durante o mês você ovula, depois você menstrua, né? Aí você tá no cio depois, né? A ovulação é o cio, depois você menstrua. Aí depois você tem um momento mais de desapego, você teria um momento de alimentação, onde aqui na lua nova você estaria mais fêmea, não mãe. É né? isso que eu ia perguntar. Que o assunto hoje era sobre essa coisa do que não é mostrado, né? Do pouco que eu sei, o basicão que eu sei sobre a deusa, no aspecto lua nova tem até uma metáfora que fala a raiz da árvore deusa, né? Exato. Então os três aspectos se mostram e o aspecto lua nova é mais oculto. Então isso entra nessa questão do velar? Eu acho que é um aspecto velado. É o aspecto mais velado de todos? É o aspecto mais velado porque seria o aspecto onde você está da integralidade, né? Eu acredito que em termos arquetípicos, nenhuma mulher encarnada vivenciaria arquetipicamente. Eu não coloco nada na lua nova, né? Eu colocaria a mulher que está na vida extrafísica na lua nova, se alimentando para nascer de novo, né? Então, esse alimentando é um momento exclusivo feminino, né? Dentro da roda do ano da vida feminina. Mas na roda do ano do mês, trazendo para o mês, entendeu?
trazendo para o mês, seria um momento bom de tenda vermelha, por exemplo, a mulher Então, ficar é isso um que eu ia pouco falar. preservada, né? Porque Se tem que retirar haver, um né, pouco. esse momento de você entrar na sua raiz, né? De Exato. você ir buscar a sua essência mais profunda, não é isso? Exato, exatamente. Porque aí você vai velar e não esconder, Mas né? por que só no plano extrafísico, na roda? Acho que talvez seria bom até explicar direito, não sei se todo mundo entendeu, que na roda do ano, que é a vida toda, Sim, né? é. Que é diferente, né? Sim, São sim. duas coisas diferentes. Por que que você considera isso? Para mim não ficou claro. Também, né? Porque foi uma associação que eu fiz. Na roda do ano do Deus, existe um momento o que o Deus morre, que, né, que é Uhum, no Samaim, ali naquela. Para nós aqui, 31 de outubro, né? uhum, E o Deus morre. Até o Exu Tranca-Ruas me ajudou muito, considerando o lado invernal do Deus que ele falava e tal. Então, você tem o Deus no subterrâneo, certo? Nessa época do ano. E aí, quando eu comecei a estudar, enquadrar a época do ano, seria o momento auge da deusa, que é o lado uhum, mãe. sim. Se eu tenho na lua nova o auge do Deus, que seria o caboclo, Uhum. não poderia ter uma questão forte Explicando que é aí. o É o inverso para quem inverso, tá. é. Sim. O, O o... feminino e o masculino nunca vão disputar lugares, né? Eles trabalham por polaridade e Então, quando um tá no complementação. auge, o O outro outro tá no tá, entre auge do aspas, subterrâneo. ausente, né? Exato, exato, subterrâneo. Então, enquanto o jovem macho está em momento de amadurecimento e vigor, Ah, sim. a Deus estaria no momento de se preservar no subterrâneo, no Isso, macro coisa. sim, eu No, entendi. no, no, no nosso momento, seria o não mãe, onde você teria uma Então, preservar, no mas ciclo estaria total é que acontece, entendi. fino de vida, arquétipos de idade e tudo mais, entendeu? Porque você sempre considerou, por exemplo, como bruxa, e eu já não considero. Eu considero como subterrâneo. Eu tirei Sim, esse até arquétipo, se né? você pegar a questão de subterrâneo, você tem Perséfone, né? Exato. Passa 6 meses com a mãe, 6 meses com o marido, né? No É, Hades. e bruxa mesmo seria a mulher na lua minguante, Então, aí é no micro. Aí é no né? É no microciclo, não é no microciclo, no macrociclo. macrociclo. É isso que eu não estava É. entendendo. Que eu estava juntando os dois. Não, o microciclo, a lua nova seria o momento em que as mulheres, nós mulheres, deveríamos nos preservar, né? Isolar. Isolar um pouco. Para quê? Para a gente fazer esse microciclo do mergulhar em você mesma, Estar fora se do mundo. analisar, estar fora do mundo. E o aspecto não mãe, que é muito importante, né? Pelo menos em algum desses 3 primeiros dias. Porque aí, quando começa a chegar o quarto dia, que é a transição para a lua crescente, essa é a ativação da energia sexual, que é muito bom. Porque pega o macho, assim, no auge aqui também, né? Sem, ainda não chegando exatamente só na lua nova. Então, mas exatamente como um preparo, porque a gente sabe bem, né? Nós somos casados há quase 25 anos. Quando a gente fica fora o dia todo sem se ver, como a energia muda, É. né? Então, é que a gente perdeu essa tradição das mulheres se preservarem um pouco mais. 2 dias da lua nova, deixar bagunça na casa, né? E aí, quando você volta, Ah, todo mundo mas, te ama, né? Fala, ai, que falta que você cara, fez, eu né? acho que um diazinho por mês seria um Eu tenho investimento. pensado muito nisso. Seria um investimento que daria muito retorno existencial, né? Tanto o homem quanto a mulher, só que em dias diferentes, O né? homem teria que ser na lua cheia, Isso, até isso. porque a mulher, geralmente, na lua cheia, às vezes começa o processo da TPM e tudo mais, né? Para quem menstrua na lua nova, dá aqueles 10 dias antes, então, num determinado momento da lua cheia, realmente a TPM começa a Então, pegar, né? eu acho que é um investimento que é lógico, a pessoa precisa se organizar para conseguir É, isso. Mas se apartar do mundo um dia por mês é um investimento muito, muito, muito legal.
E aí, então, você tem o mergulho no que é velado, né? Para evitar o esconder, certo? Porque o velado é essa mutação, essa transmutação, né? Que é natural. Uhum. Então, se a gente Sim. vivencia os 4 aspectos, né, da deusa no mês, a gente não pode dizer que a gente é só um ou querer mostrar só um, Sempre tem né? alguma coisa velada na natureza. Exato. Sempre tem, né? Se é de dia, o que está do outro lado do planeta tá no escuro, tá de noite, né? Se você, mesmo durante um dia, você está caminhando num local claro, tem um lugar que a floresta está fazendo Tá na sombra. sombra, exato. Então sempre tem. É, Isso é muito diferente do querer esconder, do querer mentir, do querer fingir. Porque eu acho que o fingir também tem muito a ver, né? sim. Por exemplo, a pessoa. Peraí que travou. A pessoa tenta fingir uma coisa que ela não é, aparentar. Não é se cuidar bem. Se cuidar bem é maravilhoso, tem que acontecer em todas as idades têm sua beleza. Mas, cara, vamos dizer, um homem, como a gente viu em alguns lugares, né? Homens e mulheres. Mas vou falar homem, porque é meu lugar de fala. Lugar de fala. Um homem de 70 anos querer se vestir como um garoto de 17 e agir, pior ainda, né? Agir como um garoto de 17, Não orna, né? não tem nada a ver. E eu Não acho que pega mulher é a bem. mesma É, coisa, né? Porque cada idade tem sua beleza, sim. tem seu encanto. Basta você valorizar aquilo que você é, Exato, eu ia falar sobre isso, não né? é? Quando a gente estuda os tipos de corpo feminino, e aí você abre geralmente os editoriais de moda, é assim, como disfarçar tal coisa. Isso é esconder. Eu sempre trabalhei no sentido, valorize o que você tem de bom. Porque aquilo que não tá tão legal fica velado, fica mais ali. Mas Passa não dá. batido. Porque não vai. Evidencia aquilo que você quer, você tem de bom naquele momento, né? A gente pega, às vezes, tutoriais de maquiagem, vira outra pessoa. Né? Você está escondendo o que você é de verdade. Né? Não estou falando de tingir cabelo, se cuidar, não é isso, mas essa procura insana por, eu vou disfarçar as questões, Isso né? passa muito por uma coisa que tem um certo padrão de perfeição. Então, a mulher perfeita, ela tem que ter tal altura, tal medida de É. ombro, de cintura, de coxa, de quadril, disso e daquilo. Quando na verdade não é nada disso. O que existe é o quê? É uma proporcionalidade. É, Toda pessoa sadia, ela tem proporcionalidade. Entendeu? Então, dentro dessa proporcionalidade, tem inúmeras sim. variações. E os tipos de É só corpo você também, né? valorizar isso. Sim, os tipos de corpo são feitos para determinados aspectos físicos, né? Então, tem mulheres que têm um ombro um pouco maior que o quadril, tem mulheres que têm quadril e o busto na mesma proporção, cintura fina, tem umas que têm menos, geralmente também tem a ver com a idade, às vezes vai diminuindo um pouco a cintura. Então, são questões que você pode, claro, usar roupas que vão valorizar outro aspecto. É só trazer o olhar para o outro aspecto, né? Como falar, faz a maquiagem, É. não exagera no olho e na boca. Muita informação. Né? Então, de repente, se você não gosta tanto da boca, valoriza o olho. Você não está escondendo, né? Fingindo que não existe aquilo. E a gente faz isso com os problemas também, né? Então, tem a ver, o Arthur tinha me pedido para falar sobre isso. E então é uma pergunta do Arthur, né? Foi ele que pediu. E aí, voltando só para finalizar, porque o assunto foi em relação ao Arthur, essa questão do corpo, né? Que naquele dia eu falei, é melhor quando você quer mostrar, mostre o que você é no sentido físico. É melhor parecer pelada do que pondo estrelinha para exatamente esconder. Eu finjo que eu estou escondendo, mas eu não quero esconder. Isso aí já começa a ser uma dissimulação. Começa a ser algo que fica muito, sabe? Fica falso, Vamos dar um né? exemplo bom. Por exemplo, quando
uma mulher está fazendo uma dança com os véus. Ela não está escondendo. Ela vai valorizando as coisas que ela quer que sejam vistas e vai, ao mesmo tempo, preservando coisas que não têm propósito ali de serem vistas. Então, é uma valorização, né? Sim. É diferente de você, né, manipular ou dissimular, não é? Aí olha, eu vou mostrar tudo, mas aqui eu vou esconder, tá? Põe a mãozinha. Põe mãozinha. Eu lembro a Elô Pinheiro com a Tiziane, acho que foi a Tiziane, na Foi. capa da Playboy. É a mãe escondendo a Não, chavasquinha, as né? Pôs duas, a não, mão na frente. mãe e filha na capa de uma revista, Ficou né? feio, ficou Ah. feio. Bom, não vamos falar porque a gente gosta muito de criticar. Então é isso, gente. Respondida a questão do Arthur. O Carlos tomou 1 hora e eu 25 minutos. Espremi aqui, mas tá tudo certo. A gente não briga lá em casa. Inveja. E aí vamos. Dica da semana. Não faz mal que eu vou tomar mais do seu tempo? 1 minuto. Ah, então nem falo. Esqueci. Aliás, a gente precisa trazer um daquele negocinho que faz assim. Como é que chama? Tem um nome esse instrumento. Dica da semana. Eu gosto de trazer sempre coisas muito simples, muito acessíveis e que todo mundo pode conseguir com muita facilidade. Então a dica dessa semana é o açafrão da terra. Primeiro, é assim, muito simples e muito acessível porque ele nasce que nem mato. Cara, ele espalha, ele alastra e é uma loucura. Entendeu? Veja onde você vai plantar porque ele alastra, ele invade, tá? Mas é uma invasão boa, porque é uma coisa que você pode até usar, vender, distribuir para os seus parentes. E por que o açafrão da terra? Parece que todo mundo conhece só como tempero, né? A maioria das pessoas. Mas, como eu estou falando de planta, eu vou falar o nome científico, porque para não ter dúvida, quando a gente ministra cursos sobre fitoterapia, sempre tem que falar o nome científico. Então, o nome científico do açafrão da terra é cúrcuma longa. Cúrcuma longa. E o açafrão da terra, ele é muito mais do que um tempero, tá? O açafrão da terra tem uma substância que está sendo pesquisada nos maiores instituições, né, de pesquisa do planeta, se chama curcumina, o princípio ativo. E está sendo estudado como o anti-inflamatório mais poderoso encontrado na natureza até hoje. Então, essas propriedades anti-inflamatórias do açafrão da terra, se a gente considerar, você vai falar, mas eu não estou doente. Cara, com a alimentação que a gente tem hoje em dia, com esse monte de conservante, acidulante, corante, e junk food e tudo mais, água, se você toma água de torneira, poluição atmosférica nas cidades, estresse, tudo isso gera inflamações no corpo. Tudo isso. Então, o uso constante do açafrão seria uma medida altamente benéfica para prevenir até, né, esses processos inflamatórios que acontecem o tempo todo. Agora, situações mais específicas, como dores no corpo, pancadas, contusões, pessoa que nem eu, que de vez em quando exagera no treino da academia, né, Alan? Só de vez em quando. Ou de vez em quando, só de vez em quando, exagera na aula de arte marcial. Então, é uma maneira de você escapar da medicação, em vez de ficar lá tomando Voltaren, tomando remédio, tomando injeção, isso, aquilo, entra no açafrão da terra. De que forma você faz? Cara, você pode fazer chá, tenta não comprar o pó,
Porque muitas vezes, infelizmente, aqui no Brasil, vem misturado, vem com fubá, vem com um monte de coisa. Então tenta comprar a raiz, é uma raizinha, parece um gengibre, um pouco menor e com uma cor mais alaranjada assim. Não é o mesmo açafrão, que é um dos temperos mais caros do mundo, aquele O espanhol, né? e que é o que se tinge a roupa dos É monges um pólen, budistas. aquilo lá é um pólen. E esse que eu estou falando, o Ele é cúrcuma brasileiro, longa, né? é uma raiz. Então você pega aquela raiz, você põe em sucos verdes, sucos de frutas, você põe no chá, você corta um cubinho, põe no arroz, põe no feijão, põe numa sopa de legumes, põe numa carne que está refogando, num frango, no que você quiser. Tá cozinhando, tá refogando, pode colocar o açafrão ali que ele vai fazer o efeito. Então é uma planta maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, vou falar duas coisas sobre o açafrão que pouca gente sabe. O açafrão da terra está sendo usado na cura, na recuperação, auxiliando, né, na cura de pacientes portadores de Alzheimer e de Parkinson, que são doenças inflamatórias do cérebro, onde o cérebro vai perdendo tecido devido à inflamação. Então, o açafrão tanto previne quanto é usado no tratamento do Alzheimer e do Parkinson. E mais uma coisa mais fantástica ainda, que aí pode servir talvez, espero que não precisem, mas se precisar, os indígenas aqui do Brasil usam o extrato, eles fazem uma maceração de açafrão, tanto para uso interno quanto externo, para curar a picada de cobra, principalmente as do gênero Botrops, são as jararacas, que é o que mais tem no Brasil, o que mais tem acidente no Brasil é com jararaca. E por quê? Porque o veneno da jararaca, ele é extremamente, ele ataca os tecidos musculares e o sangue. Então ele causa uma inflamação terrível e hemorragia. E o açafrão da terra, ele consegue reduzir tremendamente a inflamação, os problemas causados pelo veneno da jararaca. Então eles tanto ingerem, comem para entrar na circulação sanguínea, como vai aplicando diretamente sobre a ferida. E os indígenas conseguem sobreviver graças a isso. Estou falando para vocês não procurarem o médico, pelo amor de Deus, claro que não. Mas, cara, às vezes você está no fim do mundo, está no meio de uma fazenda, está numa trilha, qualquer coisa. Vai fazer uma trilha? Leva um açafrão. Tem outros né? picado de aranha, de formiga. Sim, serve para qualquer tipo de veneno. Teve quem que foi? O Alan. O Alan, não foi o Alan? Foi. Foi picado por uma aranha. Aí a gente estava na chácara, colocamos uma fatia de açafrão assim, com uma bandagem em volta. No dia seguinte, eu cortei no meio o açafrão, no sentido longitudinal. Então, uma metade ficou ali na ferida e a outra eu deixei à parte para usar depois. No dia seguinte, o açafrão que estava no dedo dele tinha absorvido todo o veneno, ficou preto, e a outra metade que eu não usei estava normal. A gente porque ele puxou o veneno. Comprou medicamento e tudo, acabou nem precisando usar. Nem usou medicamento, porque só o açafrão resolveu. Então, gente, açafrão vale ouro. Ótimo. Então, pessoal, boa noite. Não esqueçam. Não esqueçam. Fala, pode falar. Não, agora. Pode falar. Fala você. Não, fala você. Fala você. Bem. É que nem aquele. Desliga quando você tá namorando, né? Desliga você quando era telefone ainda. Então, né? não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso podcast. E comentar. Agradecemos ao nosso editor, ao nosso patrocinador, que é o Improclube, e o nosso técnico Gui, que fica aqui toda semana,
O Alan, que está aqui também ali na picape, né, A Alan? Turati, que posta no Instagram. Toda a equipe que nos ajuda. E o podcast, que é o nosso anfitrião. E nos vemos a semana que vem. Beijo, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.